Pessoal, no último vídeo, nós conversamos sobre a circulação sanguínea, falamos sobre os processos de filtração e de absorção. E naquele vídeo, nós encerramos o assunto sistema cardiovascular. Se vocês lembrarem, a gente está tratando dentro do sistema muscular, porque o miocárdio é, obviamente, um músculo, né? Então, nós começamos a tratar do sistema muscular, falamos dos processos de contração e relaxamento da musculatura estriada e esquelética. Depois, nós falamos sobre o miocárdio, funcionamento do coração, tá? Depois, conversamos alguma coisa sobre a circulação sanguínea, especialmente essa parte de trocas, né, entre sangue e células, células e sangue, ou seja, através dos processos de filtração e de absorção. E para a gente encerrar o assunto da fisiologia do sistema muscular, eu quero mostrar para vocês duas figuras que me passaram e eu acabei não mostrando para vocês quando nós conversamos sobre o músculo estriado esquelético, tá? Depois dessas duas figuras que se referem ao músculo estriado esquelético, eu vou mostrar para vocês algumas informações sobre o músculo liso. Tá? O músculo liso a gente vai passar mais rapidamente sobre ele. A gente vai conversar mais rapidamente, até porque vocês já têm uma base do músculo estriado esquelético, do miocárdio, né? E o músculo liso tem semelhanças com esses dois músculos anteriores, tá bem? Bom, o que essa figura mostra para vocês é algo que vocês já conhecem, né? Nós falamos sobre isso, mostra para vocês aqui os fascículos musculares, certo? Se vocês lembrarem, se nós puxarmos um desses fascículos, nós fizemos isso numa figura anterior, né? Vocês têm as fibras musculares, ou a fibra muscular, e no interior dessa fibra muscular temos N miofibrilas, certo? O que eu não disse para vocês, e digo agora, é que no músculo estriado esquelético existem diferentes tipos de fibras musculares, tá? Elas normalmente aparecem classificadas em 2 grupos, às vezes 3 grupos. Tá? Nesta figura, vocês estão vendo a classificação destas fibras em 2 grupos, tá? E elas recebem diferentes nomenclaturas. Por exemplo, aqui ele chamou uma destas fibras de fibra de contração lenta, ou fibra lenta, como aparece aí. E o segundo tipo tem aqui fibra de contração rápida, ou fibra rápida, como ele chamou aí. Se vocês observarem aqui, ó, onde está indicado esta fibra lenta e aonde está indicada essa fibra rápida, vocês observam uma diferença de coloração entre os dois tipos de fibra. Pois bem, não é raro vocês encontrarem esta classificação utilizando a nomenclatura fibras vermelhas, ou red, em inglês, é bem comum usar essa nomenclatura, e fibras brancas, tá? Certo? Então, fibras vermelhas ou fibras lentas é uma outra maneira de dizer a mesma coisa, porque as fibras vermelhas são fibras de contração lenta, e as fibras brancas são fibras de contração rápida, certo? Muito bem. Na próxima figura, vocês vão ver as diferenças. E todos os nossos músculos, né, a maior parte dos nossos músculos, possuem os 2 tipos de fibra. Algumas fibras, em alguns músculos predomina um tipo de fibra, em outros músculos predomina o outro tipo de fibra. Isso depende da função do músculo, né? Do local onde se encontra no nosso corpo, evidentemente, e consequentemente da sua função.
Esse percentual de fibras vermelhas ou brancas, ou lentas ou rápidas, como vocês preferirem, é algo que varia de indivíduo para indivíduo. Isso tem, de certa forma, uma influência genética nisso, né? Por isso que existem pessoas com aptidão para determinadas atividades físicas e outras pessoas com aptidão para outras atividades físicas. Isso está muito relacionado com o tipo de fibra que predomina em determinados músculos, tá? Vamos passar ao próximo. Aqui, ó, este quadro, eu não vou ficar repetindo, vocês podem facilmente ler e entender, tá? Só vou destacar algumas coisas para vocês aqui, ó. Aqui está, então, classificada, ó, com outro tipo de nomenclatura. Não é nem fibra vermelha, nem fibra lenta, é fibra tipo 1, tá? E aqui aparece a fibra rápida, ou branca, subdividida em 2 grupos, tá? Eu disse para vocês que às vezes aparecem 2 tipos, às vezes aparecem 2 tipos e um deles dividido ou subdividido em 2 subtipos, que é o que aparece aqui. Então, vocês estão vendo que esta fibra do tipo 1 é a fibra vermelha que nós estávamos vendo na figura anterior, ou ainda, se preferirem, uma fibra de contração lenta, tá? E o que dá esta coloração avermelhada para estas fibras é a mioglobina, que é esta proteína que dá uma coloração avermelhada ao músculo. E esta mioglobina, tá? Ela é uma proteína que liga oxigênio, certo? E é por isso que, desculpa, e é por isso que o tipo de metabolismo que predomina, que ocorre nestas fibras de contração lenta ou vermelhas, ou ainda tipo 1, é o metabolismo aeróbico, certo? Que utiliza o oxigênio, tá bem? Então, estas são fibras ricas em mioglobinas. Não confundir mioglobina com hemoglobina, né? São, digamos assim, entre aspas, primas, né? Só que uma delas está no músculo, a outra delas está no sangue, com uma função semelhante, né? Que está relacionada ao oxigênio. Bom, à direita, aqui no centro e à direita, vocês veem estes 2 subtipos, tá? Das fibras brancas ou de contração rápida, tá? Então, em alguns casos, em alguma literatura, como é o caso desta aqui que vocês estão vendo, as fibras brancas, elas são subdivididas em 2 tipos, tá? Que é o tipo 2A e tipo 2B. É a fibra branca ou a fibra rápida, tá? Basicamente, tem algumas características intermediárias entre as fibras vermelhas e as fibras brancas, tanto em termos de coloração como em termos de velocidade de contração. Então, o que dá essa coloração diferenciada é a maior ou menor presença de mioglobina. E o que faz com que algumas fibras tenham contração lenta e outras rápidas ou intermediárias, como é o caso que vocês estão vendo aí, é o tipo da ATPase, é a velocidade de ação daquela enzima ATPase que cliva o ATP, né, que hidrolisa o ATP, liberando o PI, que é a PI mais ADP, ADP mais PI, né, que é a energia utilizada para que a região de dobra possa se movimentar, fazendo então com que haja o processo de deslizamento dos filamentos finos e sobre os filamentos espessos, ou seja, de contração, tá? Então, essa é a mensagem aqui relacionada com o músculo estriado esquelético, tá? Eu não havia falado para vocês desses 2 tipos de fibra, agora vocês sabem que o músculo estriado esquelético tem 2 tipos de fibra. Não sei se era novidade para vocês ou não, tá? Mas agora, de qualquer forma, vocês ouviram falar também em fisiologia, tá? Encerramos aqui o músculo estriado esquelético. Agora,
vamos falar um pouco sobre o músculo liso, que vocês já sabem, está presente na parede de alguns órgãos e também na parede de alguns vasos sanguíneos, né? Nós falamos sobre isso no vídeo anterior. O músculo liso, eu já disse para vocês, é em função do aspecto da fibra, né? Que não é uma fibra que tem os sarcômeros organizados, né? Como o músculo estriado esquelético, e, portanto, dá aquele aspecto, né, de estrias, não é liso, tá? Aqui, a actina e a miosina estão organizadas de forma diferente daquela encontrada na musculatura estriada esquelética, tá? Isso faz com que as fibras lisas tenham este formato aqui, ó, difuso, né? Certo? Formato difuso, que parece uma canoa, né? Um caiaque visto de cima ali, né? Este aqui é o núcleo da fibra lisa, tá? E aqui estão, então, as actinas e as miosinas, né? Dispostas de forma diferente daquelas que é paralela, né, daquela que a gente encontra no músculo estriado esquelético. E essa distribuição, essa posição das actinas e miosinas faz com que quando a fibra muscular lisa contraia, ela assume esse formato mais arredondado aqui, ó. Ela não encurta da mesma maneira que a estriada esquelética, né? Ela tem um formato difuso quando está relaxada, e ao contrair assume um formato mais arredondado, tá? É uma diferença histológica, só que não vamos entrar em detalhe aqui na fisiologia, tá? Bom, essa figura, vocês já viram ela só tem a intenção de relembrá-los mais uma vez, né? Que agora estamos falando, por estarmos falando em músculo liso, né? Estamos falando de uma inervação do sistema nervoso autônomo, tanto da via simpática quanto da via parasimpática, certo? Há pouco tratamos sobre o músculo cardíaco, que também tem o mesmo tipo de inervação. Posteriormente, falaremos nos próximos vídeos sobre o sistema endócrino. Falaremos sobre as diferentes glândulas, né? E da interação do sistema nervoso com o sistema endócrino. Então, vocês não esqueçam que esses efeitos nervosos sobre a secreção hormonal, ela se dá graças a estímulos do sistema nervoso autônomo, né? Via simpática e parasimpática, tá? Vamos para a próxima figura. Bom, esta figura aqui mostra para vocês os dois tipos de músculo liso que nós temos no nosso corpo, tá? Aqui em cima, vocês estão vendo o primeiro tipo, que é o chamado músculo liso de unidade simples. Unidade simples dá a ideia de uma unidade só, né? É uma coisa só, certo? Por isso, unidade simples, uma única unidade. Como assim, professor? À direita aqui vocês estão vendo a representação, ó, de várias fibras musculares lisas. Deixa eu apagar aqui. De várias fibras musculares lisas, tá? E vocês podem observar que estas fibras musculares lisas, elas estão conectadas, ó. Aí, onde existem estas flechas, né? Que eu estou passando a caneta preta agora em cima, ó, vocês observam gap junctions, junções comunicantes, certo? Conectando uma fibra muscular à outra. Então, esse músculo liso de unidade simples, as fibras musculares lisas, elas estão conectadas, elas se comunicam entre si por junções comunicantes, também conhecidas como gap junctions, certo? Seria uma tradução literal, né? Gap junctions, de junções comunicantes. Essas
Essa comunicação, essas gap junctions aí, elas são formadas por pontes proteicas, são proteínas, né, que formam uma ponte entre uma fibra lisa e outra. E isso facilita o processo de contração do músculo. O músculo liso de unidade simples, ele contrai em grandes porções ao mesmo tempo, certo? E esse tipo de músculo liso é o que predomina no nosso organismo, no nosso corpo. Por exemplo, como vocês estão vendo ali, a musculatura lisa do trato gastrointestinal, ali ele mostra especificamente intestino delgado, né? Mas a gente pode estender isso para a musculatura esofágica, gástrica, etc. É músculo liso de unidade simples. Então, os movimentos peristálticos, né, eles ocorrem graças à contração da musculatura lisa em segmentos, em diferentes segmentos do esôfago, né, depois do estômago também, movimentos gástricos, e especialmente da parede intestinal, em porções grandes, né, para facilitar, então, a progressão do quimo, né, ao longo do intestino. Vocês estão vendo isso que eu disse aqui, ó, representado. Isso o quê, professor? O fato da importância destas fibras musculares serem conectadas umas com as outras. Vejam que aqui está representado um neurônio, ó. Um neurônio do sistema nervoso autônomo, seja ele simpático ou parasimpático. Essas bolinhas verdes aqui, ó, são os neurotransmissores sendo liberados, certo? Lembram disso? Se for neurônio simpático aqui, o pós-ganglionar vai liberar noradrenalina. Se for parasimpático, vai liberar acetilcolina. O fato é que o neurotransmissor se liga ao seu receptor aqui, tá? Abre canais para íon cálcio, este cálcio entra nesta fibra lisa e vai se espalhando pelas demais fibras. Por isso que esse cálcio, ao se espalhar por um grande número de fibras musculares, faz com que essas fibras contraiam ao mesmo tempo. Não é necessário que cada fibra muscular receba um neurotransmissor para que possa entrar cálcio nela e desencadear o processo de contração muscular, que é semelhante ao que nós vimos lá no músculo estriado esquelético. Não é igual, mas é semelhante, tá? Mas a função do cálcio, aqui na musculatura lisa, é indispensável para a contração, assim como é lá no músculo estriado esquelético e no miocárdio também, nas células contráteis do miocárdio, tá? Então, este tipo de característica, mais uma vez, repito, faz com que a musculatura lisa de unidade simples contraia em grandes porções ao mesmo tempo, tá? Deixa eu ver se tem uma figura. Não, eu vou explorar essa mesma aqui. Vamos ver se eu me lembro qual é a figura que tem depois. Deixa eu passar aqui, vamos ver qualquer coisa eu volto, né? Aqui, ó. Tá, é a mesma figura, mas tem o segundo tipo. O segundo tipo de músculo liso é o músculo liso multiunitário, que dá a ideia de muitas unidades. Então, aquele anterior, que está representado aqui em cima, era de unidade simples, né? Uma coisa só. Este aqui embaixo, né? Esse que está representado aqui embaixo, ó, vocês comparando, vocês vão observar as diferenças. Ele é multiunitário, ou seja, são várias unidades. Como assim, professor? Simples. Vejam que aqui, nesta figura abaixo, as fibras musculares lisas, elas não estão conectadas umas com as outras. Elas são totalmente independentes umas das outras. Não existem gap junctions conectando elas. Estão vendo? É só olhar e ver, né? Compara o desenho de baixo com o desenho de cima. Vocês vão ver as fibras lisas bem separadas umas das outras. Isto faz com que cada fibra lisa, neste músculo multiunitário, precise receber neurotransmissores ali nos seus receptores para que se abram canais de cálcio, o cálcio entre na fibra muscular lisa e ela, então, contraia.
Tá? Esses pontos pretos aqui eu estou representando os neurotransmissores. É necessário que, para contrair, cada fibra dessas aqui receba um neurotransmissor para que ela possa contrair, senão ela não vai contrair. Pode ser que as células adjacentes contraiam e ela não contraia, tá? Ou seja, esse tipo de músculo liso, ele é um músculo liso, digamos assim, com uma contração que precisa ser mais cuidadosa, com mais acurácia, certo? E é por isso que nós encontramos esse músculo, esse tipo de músculo liso aqui em poucos locais. Por exemplo, no globo ocular, né? Existem diferentes tipos de músculo no globo ocular. A musculatura lisa presente no globo ocular é multiunitária, porque a movimentação que nós precisamos fazer em termos de contração e relaxamento da pupila, né? Ela é muito mais cuidadosa, ela precisa de muito mais acurácia, porque ela precisa regular a quantidade de luz que vai entrar através do nosso globo ocular, né? Da pupila, e vai chegar lá nos fotorreceptores, enfim, é um mecanismo que precisa muito mais cuidado, entre aspas, do que simplesmente movimento peristáltico, que o negócio é contrair, relaxar e fazer o que mandar, né? Entendem? E para que nenhuma fibra muscular multiunitária fique ou corra o risco de não receber neurotransmissores, vocês podem ver aqui, ó, que os neurônios autônomos, eles passam entre as fibras musculares lisas. Isto faz com que todas as fibras musculares lisas entrem em contato direto, tenham contato direto com o neurônio, coisa que ali no unidade simples não é necessário. Vocês estão vendo aqui essa fibra, vou aqui em cima, essa fibra aqui no meio, ó, ela está mais distante do neurônio do que essas fibras que estão aqui, tá? Mas a gente já sabe que ela vai receber cálcio, porque o cálcio que entrar nessa aqui vai chegar nela, certo? Aqui no multiunitário é diferente, certo? Bom, o que eu chamo a atenção de vocês já estão lendo aqui, ó, mas eu explico, é o seguinte. O músculo multiunitário também é encontrado no miométrio. O miométrio é o músculo do útero, né? A camada muscular, a parede uterina é chamada de miométrio, né? Miométrio. E o miométrio, as fibras do miométrio são o tipo de músculo, né? O miométrio é multiunitário. As fibras estão separadas umas das outras, tá? Exceto no momento do parto. Algumas semanas antes do parto, pela ação dos estrógenos, e a gente vai ver isso mais adiante, lá na fisiologia do sistema reprodutivo, tá? Então, pela ação dos estrógenos, né, nos altos níveis circulantes de estrógeno, que começam a se elevar alguns dias antes do parto, a musculatura lisa do útero, ou seja, o miométrio, começa a se transformar, começa a passar de multiunitário para músculo de unidade simples, ou seja, os estrógenos vão estimulando a formação de gap junctions, de junções comunicantes nas fibras musculares lisas do miométrio. E o miométrio, então, começa a deixar de ser multiunitário e passa a ser de unidade simples. Porque no momento do parto, esse tipo de musculatura vai facilitar a contração do miométrio, né? A contração uterina, que é um processo importante no mecanismo do parto para auxiliar na expulsão do feto, certo? Então, vejam mais um exemplo de que a natureza é perfeita, né? Então, para que o útero seja mais eficiente no mecanismo de parto e possa contrair
com mais intensidade e grandes porções ao mesmo tempo para auxiliar na expulsão do feto, há essa transformação do miométrio de multiunitário para de músculo de unidade simples. Após o parto, com a queda dos estrógenos, dos níveis circulantes de estrógenos ou estrogênios, como vocês preferirem, há uma reversão desta musculatura e ela volta a ser multiunitária até o próximo parto, obviamente, se houver um próximo parto. Tá certo, pessoal? Então, essa é a mensagem sobre músculo liso. Saibam que nós possuímos 2 tipos de músculo liso. Músculo liso de unidade simples e músculo liso multiunitário. Repito que o que é encontrado em maior parte, né, por exemplo, na maior parte dos nossos órgãos e também na parede dos vasos sanguíneos, é o músculo liso de unidade simples. Estas 2 figuras aqui, né, mostram os processos de contração à esquerda de vocês e relaxamento da fibra muscular lisa. Então, com a chegada, né, aqui é fluido extracelular, né, obviamente aqui é o interior da fibra, está representado aqui o meio intracelular, né, em ambas as figuras, meio intracelular, tá? Com a chegada dos neurotransmissores, se abrem aqui no sarcolema, né? Vocês sabem que sarcolema é a membrana plasmática da fibra muscular, canais para íon cálcio, este cálcio invade, então, o sarcoplasma, né, que é o citoplasma da fibra muscular, e este cálcio que está entrando nesta fibra lisa despolariza, né, está despolarizando a fibra lisa, faz com que se abram canais no retículo sarcoplasmático, né, a fibra lisa ela tem menos retículo sarcoplasmático que a estriada esquelética e que também a contrátil do miocárdio, mas ela tem, né? Faz, então, com que o cálcio contido no retículo sarcoplasmático também saia para o sarcoplasma. Este cálcio vai se ligar numa proteína, cujo nome está aqui na legenda, a calmodulina, certo? Este complexo cálcio-calmodulina que se forma, né, ativa a miosina quinase de cadeia leve, que vai fosforilar a cabeça das miosinas, ou seja, vai colocar um ATP ali na cabeça da miosina, esse ATP será hidrolisado e haverá, então, né, o deslizamento dos filamentos finos sobre os filamentos espessos, que, na verdade, é representado por uma tensão muscular aumentada, né? Ou seja, contração do músculo liso. Tá? E a figura da direita mostra para vocês o mecanismo de relaxamento, em que cessa a chegada de neurotransmissores nos seus receptores, se fecham os canais para cálcio, para de entrar cálcio, e daí em diante todo o processo que aconteceu para a contração é revertido, né? Ou seja, o cálcio que entrou é retirado da fibra, né, por um cotransporte antiporte com sódio, e isso gasta energia. O sódio também, o cálcio também retorna para o interior do retículo sarcoplasmático, uma certa quantidade. Este complexo cálcio-calmodulina, então, é desfeito e a miosina fosfatase, né, acaba desfosforilando, né, essa cabeça da miosina, tá? Muito bem. Então, eu não vou entrar em detalhes maiores neste processo de contração da fibra muscular lisa, mas saibam
que o cálcio é fundamental aqui para a contração da musculatura lisa, tá? Assim como é fundamental na contração da musculatura estriada esquelética e também do miocárdio, certo, pessoal? Esqueçam aquele negócio de que cálcio só é importante para a formação de tecido ósseo e para a formação dos dentes, né? Como a gente aprende lá no colégio, lá nos anos iniciais. Não, vocês já sabem que o cálcio tem muitas outras funções vitais para nós, né? Por exemplo, participa dos mecanismos de contração e relaxamento da fibra muscular, seja ela de qual tipo for, esquelética, lisa ou cardíaca. É fundamental no processo de exocitose, indispensável. Então, tem tudo que acontece, todo tipo de liberação que acontece por exocitose não acontece se não houver cálcio em níveis fisiológicos na corrente sanguínea, né? O cálcio é um segundo mensageiro, ou seja, participa das respostas celulares de praticamente todas as células. Então, vejam a importância do íon cálcio, tá? Para nós. Assim como é importante também o íon sódio e o íon potássio, são vitais para nós, né? Para manutenção, esses íons, esses três que eu citei, cálcio, sódio, potássio, magnésio, cloro e outros todos, e é por isso que a gente pega, às vezes, algo que a gente vai utilizar para repor eletrólitos, né, e líquidos endovenoso, vocês vão ver lá que tem uma lista de íons, né, que são fundamentais para as diferentes funções do nosso organismo, né, para possibilitar o funcionamento das nossas células, né? Por isso que o nosso corpo entra em colapso em casos, por exemplo, de uma desidratação severa, né? Ou, evidentemente, de uma hemorragia em que há uma perda significativa de sangue, né? Seja água e também muitos eletrólitos, enfim, tá? Então, é fundamental que vocês tenham em mente a importância desses íons para o funcionamento fisiológico do nosso organismo, certo, pessoal? Um abraço, ficamos por aqui hoje e encerramos, como eu disse para vocês, a fisiologia do sistema muscular. No próximo vídeo, nós já trataríamos da fisiologia do sistema endócrino, tá bom? Dúvidas? Hoje foi rápido, mas era um vídeo complementar. Dúvidas? Me perguntem, tá? Ficamos por aqui hoje. Tchau, tchau. Um abraço.